Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, amém? Graça e paz, boa noite. Tudo bem com vocês? Amém, graças a Deus. Que tempo maravilhoso. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez, mais um ano poderoso. E eu creio que será marcada essa noite na minha e na sua vida. Amém, gente? Glória a Deus. Quero já agradecer, pastor Calxande, obrigado mais uma vez. É uma honra para mim poder estar aqui. Vou me vingar hoje, vou mais devagar. Mas quero agradecer de todo o meu coração por poder, mais uma vez, você confiar esse púlpito a essa igreja maravilhosa. Eu sou grato a Deus por isso, viu? Quero agradecer também a Marcela. É muito bom poder estar aqui com vocês. Tivemos uma tarde hoje maravilhosa. E tenha certeza de uma coisa, eu sempre recebo quando eu venho aqui. Isso é uma grande verdade, eu sempre recebo, saio daqui melhor. Amém, gente? Glória a Deus, Deus é muito bom, né? Para você que não me conhece, é um prazer poder te conhecer, é uma honra poder te servir nessa noite. Eu de fato creio que Deus ele tem algo marcado para nós, né? Em todos esses dias, Ele já começou fazendo grandes coisas e eu creio que Ele vai continuar fazendo, amém, gente? Então abre o seu coração, por gentileza, né? Crie expectativa. Eu vou ministrar hoje sobre algo muito interessante, que é a razão pela qual você deve acreditar na cura. Esse é o tema da minha mensagem. Razão pela qual você deve acreditar na cura, né? E de uma forma muito intencional, Deus falou comigo exatamente sobre redenção, e é o que eu vou falar nessa noite, usando de fato esse título, ok? Eu tenho certeza que será poderoso em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a intenção de fato de poder trazer esse título nessa noite é justamente fazer com que o seu corpo seja provocado, a sua mente seja provocada, né? É um estudo baseado em coisas que eu tenho ministrado, né, durante alguns anos, e é um estudo que eu montei justamente para provocar a cura nas pessoas enquanto elas estão ouvindo a palavra, amém? Eu sei que receber imposição de mãos é bíblico, é poderoso, mas o intuito dessa mensagem é fazer com que o seu corpo pare de sentir o que ele está sentindo aí sentado. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Então eu queria que você abrisse, por gentileza, na epístola, aquilo que Paulo fala aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13. E a minha primeira pergunta é: o que significa redenção? Né? Qual é a exposição bíblica em relação a esse assunto? Eu tenho certeza que você será provocado, e eu tenho certeza que o sintoma também será provocado, amém? Você está aqui? Glória a Deus, Deus é muito bom, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 13, quem achou diga amém. Eu vou ler. E quando vós estáveis mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as suas ofensas. Versículo 14 é a cereja do bolo, ok? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Queria orar nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite tão poderosa, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela revelação da sua palavra, e nós somos gratos, ó Deus, porque cremos, ó Deus, que há uma manifestação, Deus amado, nesse lugar, Deus, onde o seu poder, Deus amado, ele será, Deus amado, manifesto mais uma vez, revelado pelo conhecimento da palavra. E nós somos gratos a ti, Deus amado, porque cremos, ó Deus, que existem coisas preparadas para cada um de nós. Nós somos gratos a ti no nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Bom, é muito interessante o que Paulo escreve aqui, nessa carta aos Colossenses, no capítulo 2, porque tem uma coisa que me chama muita atenção e que vai de fato revelar qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o meu corpo físico, para a minha mentalidade, para o seu corpo e para a sua mentalidade. É muito interessante que quando Paulo usa, né, essa descrição de Jesus ter cancelado, é interessante que Paulo ele adota de fato um costume da época
sobre o credor e o devedor. É interessante que quando ele fala sobre estar sendo cancelado, ele está falando sobre a forma com que era cancelada as dívidas de uma forma natural, né? Antigamente, na Roma Antiga, era usado muitas vezes para você cobrar uma pessoa, né? Para você manter essa pessoa alienada a você quando ela te devia. Eram escritos, né? Essa dívida era escrita em alguns papiros. Papiros, eles eram as formas com que as pessoas escreviam, né, as dívidas e deixavam registradas. Os papiros, eles eram extraídos das árvores, né? Mas ele era feito justamente para não absorver na fibra, né, a tinta da caneta. A caneta, ela não tinha tanta potência assim para permanecer, né, para o resto da vida o que estava escrito. E é interessante que quando Paulo fala sobre ter cancelado essa escrita, ele está usando exatamente esse exemplo, né? Porque as tintas daquela época, elas eram feitas para não penetrar profundamente na fibra, dando de fato a chance da pessoa, quando ela recebesse ali, né, a quitação da dívida, ela conseguisse pagar a dívida, aquela escrita ela fosse desaparecida perpetuamente. Ou seja, todo mundo que devia algo, né, e quando alguém pagava aquela dívida, aquela pessoa nunca mais seria reconhecida por algo que ela deveu alguma vez. E Paulo está falando exatamente sobre isso. Paulo usa, de fato, né, ele faz essa analogia acerca dessa questão. Por quê? Porque ele fala que Cristo, ele não tocou na enfermidade, ele de fato a consumiu, né? E é interessante que, olhando para essa realidade, ele fala sobre um pouco desse plano dessa redenção. Por quê? Quando você olha o apóstolo Paulo falando um pouco sobre a nova vida que nós temos em Cristo, você vai perceber que em algumas cartas existem algumas confissões muito importantes, como por exemplo, quando você olha lá aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 1, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não torneis a colocar-se debaixo de jugo de escravidão. Não é isso que está escrito? Agora, é interessante que essa palavra liberdade, Paulo, ele conseguia trazer de fato e com muita efetividade acerca daquilo que Cristo fez, justamente para mostrar para todos nós e para o povo que na verdade Cristo, ele não veio simplesmente para morrer, ele veio para trazer a vida. E é interessante que dentro desse aspecto que ele fala da liberdade, essa palavra liberdade no grego se chama eleuteria, que significa mudança de estado. Por que Paulo usa a palavra liberdade como algo que ele traz sobre o começo de uma era e o final dela? Porque ele falava exatamente sobre o início e o fim de uma legalidade. Por isso que essa palavra liberdade, ela vem da palavra eleuteria do grego, que significa exatamente mudança de governo. Veja que quando nós olhamos para o que Paulo está dizendo, ele está dizendo exatamente que o diabo, ou tudo aquilo que consistia contra nós, não tem mais autoridade. É como você pegar o governo do Rio de Janeiro, ele jamais conseguirá ter autoridade no governo de São Paulo. Por quê? Porque são dois estados diferentes. E é exatamente isso que Paulo estava falando sobre a liberdade. Ele estava dizendo exatamente que através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo, houve uma mudança de estado. Ou seja, aquilo que governava o corpo para trazer enfermidade, para trazer escravidão, para trazer moléstia, doença ou qualquer outra coisa, perde a legalidade pelo fato da mudança de estado. Você está aqui? Está tudo certo até aqui? Então veja que quando nós falamos sobre Cristo, né, Cristo nos redimiu, você vai ver algumas frases dentro de alguns versículos e a gente vai chegar lá. Você percebe de que na verdade a enfermidade, ela perde a força à medida que se é reconhecido a mutação daquilo que aconteceu em nossas vidas por meio de Cristo. É por isso que Cristo, ele categoricamente é reconhecido, né, como Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz que ele tomou sobre si, e essa palavra tomar significa alguém que pessoalmente redimiu e tirou do corpo de alguém, que vem da palavra no hebraico nasa, que significa ele mesmo removeu com as suas próprias mãos. Então, veja que existem muitas coisas que falam acerca dessa mudança de estado. E agora, por que eu estou dizendo isso? Porque existem razões que nós precisamos entender a cura divina ou acreditar nela. Porque quando Cristo se levanta como ungido de Deus, como diz em Lucas 4,
A palavra Cristo no grego vem do significado Christos, que você já sabe, que significa o ungido, ou seja, a unção. Ok? Agora, é interessante que quando nós começamos a olhar para essa questão da unção, você vai perceber que o jugo, ele passa a ser despedaçado, como está em Isaías 10:27, por causa da unção. Eu sei que eu não tenho nada contra quando nós falamos que a unção vai despedaçar o jugo, mas eu prefiro ficar com a ordem cronológica do versículo, que diz que o jugo será despedaçado por causa da unção, que isso me dá a entender exatamente de que na verdade a unção ela não precisa de esforço para o jugo reconhecer que ela é mais forte do que ele. Veja que quando nós andamos debaixo da influência de Cristo, na unção, você vai perceber que as obras do diabo, e o relato bíblico é que ele se manifestou para desfazer as obras, não é isso? Agora, é interessante que às vezes, quando nós não conhecemos o poder de Deus na sua integridade, nós vamos clamar mais do que se é devido e viver menos do que se é devido. Porque a unção, na verdade, ela não mede esforços contra uma dor de cabeça e ela vai usar mais poder para um câncer. A unção, ela não mede esse esforço. Por quê? Porque ela não consegue reconhecer o jugo, a enfermidade, a moléstia ou qualquer outra coisa como algo maior do que aquilo que Cristo fez. É por isso que quando Paulo fala sobre a questão de Gálatas 5, que ele fala sobre a liberdade, ele fala exatamente sobre essa mudança de governo. O que regia o corpo, o que escravizava o corpo, o que tinha legalidade no corpo, já não tem mais. Por quê? Porque ele perde esse estado de governo. Então veja que interessante, porque quando nós olhamos, essas cartas que Paulo fala sobre essa redenção, nós começamos a perceber de que existe de fato um contraste. Existe algo que já se manifestou, que aconteceu e que já mudou o estado do nosso corpo. Não é só o estado espiritual que você tem, mas é o estado do teu sentimento também. Por quê? Porque quando a gente olha para essa manifestação, você vai conferir tanto no Velho Testamento, em Joel 2, no versículo 24 em diante, como você também vai conferir em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Como você também vai conferir em 1 Pedro 2,24, que fala exatamente que ele carregou em seu corpo. Então, quando você começa a olhar para essas garantias, você começa a perceber que Jesus, ele carregou ele mesmo em seu corpo. Na verdade, a enfermidade ela não tinha poder para tocá-lo, mas ele decide tocar nela para tirar de você. E é por isso que quando a gente começa a olhar aqui para essa questão de ele ter removido essa escrita de dívida ou essa cédula, era justamente a prova que tinha, que quando alguém fosse ler aquele papiro, quando alguém fosse tentar conferir quem é que devia antes de mim, não seria possível ver. Por quê? Porque foi apagado permanentemente. Na verdade, quando Paulo começa a falar sobre essa questão, é interessante que quando a gente olha aqui, tem uma tradução que diz assim, havendo ele cancelado, Eu não sei qual é a versão que você tem aí. E quando a gente passa a olhar para essas versões, você começa a entender de fato qual é a razão para eu acreditar na cura divina. Veja, se Jesus sendo a palavra era Deus, como diz João capítulo 1, versículo 1. Ele estava com Deus no princípio. Mas veja que existe uma confissão aqui de João no capítulo 1, no versículo 3. Ele diz que todas as coisas, elas foram feitas por intermédio da palavra. Veja que a palavra, ela representa Deus. E muitas vezes, quando nós encontramos dificuldades ou situações que são precárias, uma das primeiras confissões ou pensamentos que passam sobre nós é: Senhor, coloca a tua mão sobre essa situação. Senhor, vem aqui, se manifesta. Na verdade, essas confissões, elas deixam de ser confissões eficazes. Por quê? Porque Deus, ele se representa só pela palavra. Deus, ele não vai colocar ações que passem por cima da sua palavra. Por isso que a Bíblia diz confirmadamente, tanto em João 1,3, que diz que todas as coisas foram efetivadas ou criadas pela palavra, como também em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Veja que Deus, ele não exerce mais poder pela manifestação pessoal. Ele se manifesta poder pela confissão da sua palavra. Por quê? Porque o poder de Deus não está simplesmente no seu ser, e sim no que ele diz. Por isso que há uma diferença quando você olha, vou abrir aqui um pano de fundo bem rápido sobre Abraão, só para a gente entender isso. A Bíblia diz em Gênesis 12 que Abraão creu no Senhor. A Bíblia diz em Romanos 4 que ele creu no que Deus disse, por isso se tornou pai de muitas nações. Veja que a diferença é que quando Deus ele começa a ser conhecido pelo poder, isso começa a mostrar que a palavra saiu da boca dele. Você está aqui? Então é interessante que quando a gente olha aquilo que Paulo está dizendo, e ele continua dizendo exatamente sobre isso, tendo cancelado, eu gosto dessa palavra também, cancelado, porque é uma palavra grega que vem da palavra exalepsia, que significa exatamente, ele eliminou, ele apagou completamente. Veja que interessante, às vezes, quando nós começamos a entender a abordagem sobre cura, uma das primeiras coisas ou reações que nós temos em relação à enfermidade, dependendo do grau de atividade que ela está no corpo, nós clamamos mais, sim ou não? Ninguém fica o tempo todo concentrado para querer orar e expulsar uma simples dor de cabeça, mas fala de um câncer para ver, sim ou não? Veja que essa ótica natural, ela não condiz com o poder de Deus. Porque Deus não exerce mais poder. Por quê? Porque uma vez que a gente começa a olhar para essa divisão daquilo que nós éramos para o que nós somos em realidade, você vai perceber exatamente que quando nós começamos a herdar essa nova natureza, essa natureza te permite fazer com que o seu corpo mostre e identifique a manifestação de Cristo através daquilo que você carrega. Por isso que o nosso corpo, ele precisa entender que a enfermidade, ela não tem mais como nos levar para a escravidão. Não é questão de ser certo ou errado, é uma questão de legalidade que o homem abriu precedente para a enfermidade agir. Mas o que faz a gente provar do sozo de Deus, que inclui salvação, cura, inclui tantas outras coisas, segurança, prosperidade, é exatamente para que a enfermidade ela não consiga durar mais do que se necessário por causa da justificação. Então é justamente isso, quando você olha, por exemplo, Paulo falando sobre sermos redimidos, é interessante que Paulo ele traz um adendo muito importante em Gálatas 3,13. Ele diz, Cristo nos redimiu. Tem uma palavra que fala resgatou, mas eu vou dar ênfase na palavra redimiu. Ele diz, ele nos redimiu. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldito no nosso lugar. Pois maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Veja que essa palavra fazendo-se, na verdade, é uma pronúncia verbal que diz, alguém que não era, passa a assumir esse lugar, a ser. Por quê? Vem da palavra ginomai, que significa alguém que alterou o curso das coisas para mudar as outras. Então, na verdade, Deus, enviando Cristo Jesus, Ele envia Jesus para se fazer a oferta. Por quê? Porque nós não tínhamos a capacidade de suportar o que viria em nossa carne. Por isso que Cristo entra. Justamente para desfazer toda a legalidade que o diabo tinha contra mim e contra você. Por isso que ele faz essa pronúncia, fazendo-se, da palavra ginomai, que significa alguém que alterou o curso das coisas. Então, na verdade, quando a gente começa a falar sobre o assunto cura, uma das primeiras identificações que nós precisamos ter com a nossa vida prática nessa nova aliança é perceber qual é o estado de natureza que nós temos. Quando nós entendemos que o nosso estado de natureza, ele passa a ser o estado de natureza de Cristo Jesus, nós entendemos exatamente como o nosso corpo vai começar a reagir àquilo que está se levantando. Veja que interessante, porque quando a gente começa a pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa questão, você vai entender exatamente isso. Por quê? Porque quando nós falamos sobre Cristo, o Emanuel, que significa o Deus conosco, você começa a abordar várias passagens.
você vai ver inúmeras coisas que falam que Deus está conosco, né? Você vai ver isso, Nicodemos falando sobre isso, quando encontra Jesus, ele diz: olha, sabemos que é mestre, vindo de Deus, né? E que ninguém pode fazer os milagres miraculosos que você faz, a não ser que Deus, né, se Deus não estiver com ele. É isso que ele diz. Agora, veja que interessante, porque quando nós falamos um pouco sobre cura divina, existe uma questão que fala desse Emanuel sobre nós, o Deus conosco. Ele não só se manifestou para mostrar para o diabo qual é o lugar dele, mas ele se manifestou para mostrar qual é o nosso lugar. Jesus não morre para ter autoridade sobre o diabo, ele morre para te dar autoridade sobre o diabo. Meu Deus, o carro está esquentando, mas eu vou fazer certinho hoje. Não, o Espírito vai pegar aqui, vamos lá. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus ele passa a curar, é justamente o dado momento que nós entendemos a questão de ser ungido. Por isso que ele era chamado de Cristo, não era o sobrenome dele. Ele era o ungido. Agora, veja que o diabo não respeitou a Cristo por causa que ele era o Filho de Deus. Respeitou ele porque ele era ungido. Cristo não cura porque ele era o Filho de Deus. Ele cura porque ele era ungido. Por isso que quando a gente começa a olhar, e você vê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, diz que ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Por que ele é chamado de Emanuel? Primeiro, Deus conosco, certo? Agora veja que a palavra Emanuel, ela se divide em duas partes. Eman significa a humanidade, ou seja, por que ele estava num corpo como o meu e como o seu? Justamente para ele dar entendimento para mim e para você que o nosso corpo carrega um nível de autoridade. Por isso que a cura ela é iminente. Por isso que Emanuel se divide em duas partes. Por quê? Porque foi do agrado de Deus nós carregarmos a autoridade por causa da morte de Jesus. Então, na verdade, Emanuel, Eman, significa humanidade. El significa Elohim, ou seja, Deus se movendo no homem. Por isso que quando nós andamos em espírito, quando nós vivemos em espírito, essa junção de cromossomos que se manifesta em nós e se manifestou pela morte de Jesus, foi que nos deu autoridade também no corpo. Por isso que Emanuel significa humanidade, Deus junto com a humanidade, ou seja, Deus ele se une com o homem, justamente para o diabo, quando olhar para mim e para você, sendo nascidos de novo, ele não consiga nos ver, mas veja quem nos comprou. Por isso que o seu corpo passa a ser curado, por isso que sua mente passa a ser organizada, por isso que você começa a andar debaixo de saúde divina. Por quê? Porque a razão pela saúde divina é justamente demonstrar quem é que arrancou com as próprias mãos a enfermidade que consistia nas suas ordenanças contra nós. Por isso que a Bíblia diz, ele que será um Deus conosco. Não seria Deus simplesmente com Jesus, seria Deus conosco, ou seja, o tempo todo haveria manifestação no meio do povo. Por isso que Emanuel se divide nessas duas partes, a humanidade com Deus. Então, quando nós nascemos de novo, primeiro, a escrita de dívida arriscada. Segundo, nós andamos em liberdade, ou seja, nós temos a mudança de estado, a mudança de autoridade. Terceiro, você passa a carregar Deus em sua manifestação humana. Por quê? Porque ele se resolve dentro do teu espírito, ele se manifesta agora no teu espírito. Por isso que o nosso corpo, ele precisa identificar que existe uma autonomia, uma manifestação do poder de Deus através da sua confissão, através da sua vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque é exatamente isso que ele veio fazer. Ele veio trazer essa junção em nossas vidas, para que nós de fato consigamos expressar, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3.
que diz exatamente que Ele é o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Essa palavra expressar ou expressão, ela vem da palavra no grego chamada character, que significa alguém que veio imprimir uma imagem de um outro ser. Então, na verdade, quando nós vivemos na palavra, você imprime essa imagem. O que é imprimir? É quando você pega ali o seu computador, você tem um arquivo que ainda não é tocado, não é existente, você passa a liberar a impressão para aquela impressora. O que vai acontecer? Aquilo que está sob o teu comando passa a existir fora. Então, na verdade, quando Jesus, ele é conhecido como aquele que expressava ou a expressa imagem de Deus, era exatamente o que ele estava dizendo para Filipe em João 14. Era exatamente o que ele dizia: Filipe, você que está querendo ver Deus, quem me vê, vê Deus. Veja ao menos pelas mesmas coisas que eu imprimo, as coisas que eu faço. Era isso que ele estava dizendo. Veja que a cura, ela passa a ser uma transmissão de manifestação daquilo que já está dentro do arquivo, o teu espírito. Por isso que o nosso corpo precisa obedecer, porque até a enfermidade sabe de onde você veio, até o sintoma sabe quem reina em você. Por isso que quando a gente olha para essas declarações do apóstolo Paulo, nós precisamos entender exatamente que o nosso corpo, ele tem um dono, ele tem uma manifestação e uma vontade. Tudo que você carrega, existe uma manifestação de poder. Foi por isso que quando a gente olha alguns dados bíblicos e você começa a ver Deus dando instruções aos seus antepassados, ele diz uma coisa interessante para Davi em Provérbios 4, lá no versículo 21, ele diz: nunca perca as palavras de vista, mas guarde no fundo do coração, pois são vida para os que encontram e saúde para todo o corpo. Veja que a saúde, ela é da vontade de Deus desde o passado através da boca. Por quê? Porque quando você guarda a palavra, você preserva o seu corpo. Por isso que é saúde para todo o corpo. E aí ele diz no versículo 3: acima de qualquer outra coisa, guarde o seu coração, que vem as fontes da sua vida. Não é isso que diz? Agora, por que ele diz para guardar o coração? Essa palavra coração ou âmago, na verdade no Novo Testamento, significa a palavra cádia, que significa a manifestação que sai de dentro de você. Ou seja, na verdade toda a saúde que você tem, ela já está dentro de você. Por isso que existem instruções. Por isso que Salomão, ele dizia em Provérbios 18, no versículo 20, do fruto da boca do homem ele satisfaz o seu ventre. Essa palavra ventre vem da palavra âmago, que vem da palavra cádia, que significa a vida que sai de dentro dos seus órgãos. O que rege o seu corpo? Os seus órgãos. Eu vou falar de novo. O que rege o seu corpo? Os seus órgãos. E é por isso que ele diz que é de dentro de você que sai esse sopro. Por quê? Porque Deus, quando sopra dentro de mim e de você o Espírito dele, essa manifestação ela já está autenticada. Ela vem da palavra ruach. Essa palavra ruach pode ser encontrada mais de 389 vezes na Bíblia, que significa Deus soprando a sua própria inspiração no homem para o homem produzir vida. Então o que nós precisamos entender com essa cura é que, na verdade, quando a gente passa a entender isso, a administrar isso, você percebe que nem sempre a cura pode ser instantânea. Mas, veja bem, a unção ela inicia o agir de Deus. Você pode não sentir no mesmo momento, mas se a unção ela te encontrar, ela te tocar, ela se manifestar, ali se iniciou o agir de Deus. Por quê? Porque é por causa dessa unção que Deus começa a corresponder à sua vontade no seu corpo. Por isso que Paulo dizia em Colossenses 2:9: no corpo de Jesus habitava toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus, ele sabia exatamente o fluir que estava no corpo dele. E eu vou te falar uma coisa: o fluir da cura é para os sentidos, não é para o espírito, é para o sentido do corpo. Por isso que quando você olha em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue, só abrindo parênteses aqui, ela toca em Jesus e Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Eu senti sair de mim. Eu senti sair de mim virtude.
Então, na verdade, quando a gente começa a expressar a manifestação da vontade de Deus pela palavra, o seu corpo reage. É o seu corpo o primeiro lugar da estabilidade. É o seu corpo o lugar da manifestação. É o seu corpo, por quê? Porque é ele que precisa de cura, não é o teu espírito. Então por que essas coisas ainda acontecem? Mas eu tenho andado no centro da vontade de Deus, eu tenho confirmado a palavra de Deus, eu tenho crido na palavra de Deus, por que eu ainda estou doente? Por que essas coisas acontecem? Olha quantas perguntas eu estou fazendo aqui hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso corpo ainda, por não ser um corpo glorificado, e sim um corpo corruptível, ele pode sentir as pressões, mas as pressões não podem reinar sobre ele. Por isso que você tem o nome. Para que tenha um começo, mas que também tenha um final, aquilo que você está sentindo. É por isso que quando a gente começa a olhar para essas verdades, nós entendemos exatamente que por meio dessas manifestações, nós começamos a identificar essas atividades da forma como Deus trabalha. Por exemplo, você pode identificar a forma como Deus trabalha através de uma área. Através do quê? Da imposição de mãos. Marcos 16:18, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Essa é uma forma com que a fé é ministrada na vida de alguém. Segundo ponto, pela declaração da palavra. Como você pode ver isso? Confirmando nas escrituras, como diz sobre o servo do centurião, que diz que quando ele libera uma palavra, a Bíblia diz que no mesmo instante que foi liberado, ele começou a ser curado. O que acontece é que quando nós começamos a reconhecer essa mistura de cromossomos do que aconteceu em Cristo Jesus para a humanidade, a sua história ela recomeçou. Por isso que você é uma criatura refeita. Por isso que eu sou refeito. Por quê? Para que os padrões de como vai funcionar o que eu sinto e o que eu creio seja diferente do que era. Você está aqui? Preciso do tecladista para me ajudar, por favor? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós andamos debaixo dessa palavra, quando nós andamos debaixo dessa manifestação, você vai perceber que na verdade a igreja primitiva, ela não era formada por pessoas que viviam contando as suas fragilidades. É só você olhar em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, no versículo 16, regozijem-se sempre. Qual era o conselho da igreja primitiva? Ore sem cessar. Veja que havia uns conselhos para a igreja. E os conselhos que haviam naquele momento você tem a solução: regozijar-se sempre, orar sem cessar. Haviam conselhos. E sabe que às vezes a gente acaba se cansando porque a gente não sente. Mas na verdade, o sentimento no momento em que você está precisando da resposta é a única coisa que você não precisa ter quando você estiver declarando. Porque em algum momento a palavra ela vai produzir a manifestação segundo aquilo que você está crendo. Por quê? Porque quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que existe uma manifestação. E a manifestação a fé produz a perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Que ação é essa? Quando você recebe uma palavra, essa palavra ela fica em você. Por isso que o autor de Hebreus dizia, em Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza, sem vacilar no que professamos, pois quem prometeu é fiel para cumprir. Veja, não é o tempo, é a perseverança. Tempo é diferente de perseverança. Perseverança é uma visão ocular que você permite a sua perspectiva ficar naquilo que Deus disse, não no tempo que Ele disse. Até porque quando a gente olha aqui Colossenses capítulo 2, eu queria que você conferisse comigo, no versículo 15 em diante, você vai perceber uma coisa que é muito interessante e de fato é ainda um grande jargão no meio da igreja. No tempo de Deus, quando Deus ele achar que tem que acontecer, é assim muitas vezes. Mas veja que a Bíblia diz aqui no versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Veja que a Bíblia diz:
E aí no versículo 14, volta um versículo, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a retirou do meio de nós, cravando na cruz. Qual foi o tempo de Deus para a sua cura? Na cruz, há mais de 2000 anos. Esse é o tempo de Deus. O problema é que a gente está esperando uma coisa que já se manifestou. Quando nós devemos trazer isso, a clareza do nosso entendimento para o nosso corpo? Satanás, o tempo de Deus para essa área aconteceu na cruz. Deus não está afim de fazer só que a gente conheça isso agora. Muito pelo contrário, ele já se manifestou. A crucificação, a remissão, a manifestação da ressurreição de Cristo foi justamente nos levar para um outro ambiente, um outro ciclo. E esse ciclo do qual nós estamos inseridos é um lugar onde o diabo agora precisa encontrar a Deus. Se ele não encontrar em Jesus Cristo a enfermidade, ele não poderá encontrar em você. Se ele não encontrar o câncer em Jesus, ele não pode encontrar em você. Por quê? Porque é ilegal. Não tem como o diabo olhar para Cristo e ele saber que Cristo está vivo, está completamente limpo de qualquer outra coisa, e não tem cabimento dele olhar para mim, para você e dizer a mesma coisa, dizer ao contrário, perdão, dizer: olha, Cristo está completamente limpo, vivificado, e você não tem como, porque não é sobre o que você sente, é sobre o seu dono. É como o seu smartphone, é como o seu tablet, seu computador, seu carro. Não é sobre o que você está fazendo, é sobre a fábrica. Por quê? Porque a reputação não é sobre você, é sobre o que ela pode oferecer do que você tem. E nesse caso do nosso corpo é sobre o fabricante. Ele não criou a gente para dar errado, ele criou a gente para dar certo. É por isso que quando a gente começa a trazer essas realidades vindas da parte de Deus, nós entendemos de que houve uma separação na minha e na sua história. Ou seja, não existem mais coisas pelas quais o diabo consegue ver o poderio sobre mim e sobre você. O diabo mesmo sabe que você não pode ser enfermo. O diabo mesmo sabe que você não pode carregar enfermidade. Por quê? Porque ele conhece a manifestação da cruz. Ele conhece a manifestação de Cristo. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que quando a gente começa a trazer isso para a nossa manifestação, do nosso entendimento para o nosso coração, a primeira reação é: eu já sei o que aconteceu. Porque a remissão dos pecados, ela foi um lugar onde Cristo ele tem como comprovar que a partir daquele momento que nós estamos nele, nós não precisamos mais andar como nós andávamos. Em nome de Jesus, os sintomas não serão usados para oprimir a sua mente e o seu coração. Nós repreendemos agora isso no nome de Jesus e declaramos caído por terra isso agora. O diabo está usando essas coisas contra você para tentar matar os seus sonhos, mas isso está caindo por terra hoje. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba sobrenaturalmente agora, aleluia, agora, aleluia, 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 aleluia. Pastor, por favor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.